Pastor, você disse durante a conversa que começou, não sei se começou ou não, mas que trabalhou muito com os jovens. Isso. Não, agora, o senhor também dá muito conselho para casal, matrimônio, vida sexual. Entra ano, sai ano, os jovens continuam com essa mania de fornicar antes do casamento. Né? Vinha a gente pedir conselho para o senhor. Que conselho o senhor tem para jovem que quer fornicar antes do casamento? Não se deve fazer? É uma questão só de saúde? Qual é a visão do pastor? Vamos lá, o Ministério da Saúde adverte que sexo seguro é com preservativo. A Bíblia adverte que sexo seguro é depois do casamento com uma pessoa só. Não é? Hoje isso, onde as pessoas observam mais o prazer pessoal do que a palavra de Deus, as coisas ficaram meio, vamos dizer, misturadas. Hoje, por exemplo, daqui uns dias vai acabar vendo um porte fazendo xixi no cachorro e todo mundo achando perfeitamente natural. Por quê? Porque os valores se inverteram e o errado virou certo. O que eu falo sempre para a juventude é o seguinte: você precisa definir se você é o ambiente ou se você é o camaleão. A vida é assim, se o ambiente faz você ou se você faz o ambiente. Hoje, o ambiente tem feito a juventude. Então as pessoas acham normal, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também, até porque os jovens gostam muito de aceitação, de ser aceito. Todo mundo gosta disso, para se relacionar. Mas a Bíblia diz que sexo é depois do casamento, não dá para negociar isso. Então, fornicação não dá, é só não alimentar. Você não namora no escuro, namora na frente dos outros. Leva seu pai, seu irmão mais novo. Namora na igreja. Não. Só, com licença da palavra, só broxante. Só broxante. Isso aí. O David Banner é fácil de conduzir. O difícil é o incrível Hulk, né, irmão? Então não deixe o Banner virar o Hulk e tá tudo certo. Ok, agora, mas como é que se a pessoa não pode ter experiência sexual antes do casamento, pastor? Como que ela vai saber que está casando com a pessoa certa? Porque não corre risco da pessoa casar, os dois casam virgem, e depois do casamento, quando eles transam, eles falam: eu acho que eu não gostei desse seu lado. E aí fica aquele casamento, que é o casamento gospel, que é aquele casamento que casaram virgem só para não receber bronca do pastor. Então, eu não vou pecar com minha namorada, então para não ganhar bronca de ninguém, eu vou casar com ela, mas depois que casa, as coisas não encaixam. Mas não pode ser um prejuízo? Exemplo, a maioria das pessoas que se separam fizeram sexo antes do casamento. Quando as pessoas vêm falar, a primeira pergunta que eu faço é: qual era a vida sexual de vocês? Não, nós já tínhamos uma vida. Então as pessoas, numa expressão vulgar, experimentaram antes da hora, e mesmo experimentando, porque o grande vilão hoje não é o sexo, o grande vilão é a incompatibilidade de gênero. Entende? Esse que é o que mais separa casais hoje, é a incompatibilidade. A gente não combina, não funciona, não... Entende? Mas o sexo é o terceiro. Primeiro vem a incompatibilidade de gênero, depois vem o dinheiro e depois o sexo. Então, quando o assunto é jovem, eu tenho que falar, porque não dá para eu negociar com isso, certo? Tem que aguardar até o casamento. O pastor, pelo que eu estou entendendo, o pastor então está aconselhando o Marcos Klein a, depois que casar, ter a sua primeira experiência sexual, o Klein. Ele é solteiro? Ele é solteiro e virgem. Eu sou casado, ele conhece minha mulher. Ele é solteiro. Respeita aqui, tá tendo uma entrevista lá. Corta o microfone dele, pelo amor de Deus. Corta o microfone dele. Pastor, eu sei que os jovens querem fornicar de casamento, mas eu tô vendo até que o senhor está com o livro, a gente fala dele já. Eles querem fornicar de casamento, mas o que a Bíblia, quem segue a Bíblia vai tentar fazer é não fazer isso, certo. Não é? E talvez por isso eles achem um ou outro atalho para conseguir uma coisa parecida com sexo, que talvez não seja bem sexo, e é isso que eu vou perguntar para o senhor agora, através do nosso joguinho Peca ou Não Peca? Peca ou não peca? Vamos lá, pastor. Eu quero saber se peca ou não peca. Primeira dúvida, a pessoa que antes do casamento canta no karaokê. Ela peca ou não peca? Peca. 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 Não pode cantar com o microfone. Não pode. Não pode cantar, peca. E depois de casado? Eu prefiro não responder. Tá ok. Quem joga um dadinho? Peca ou não peca? Antes do casamento? Antes do casamento. Peca. 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 Não pode nem jogar um dadinho antes do casamento. Depende de onde caiu o número, é perigoso demais, então é melhor não brincar com dado. A que distância se deve ficar do abismo? Quanto mais longe, melhor. Quem faz 3-0, peca ou não peca? Peca. Peca, eu até já falei isso, porque ninguém é capaz de fazer isso pensando num pé de couve. É ou na verdade? Ok. Você tem que imaginar alguém para pensar. Ok.
Eu não sei como falar isso, pastor. Pode ficar à vontade que eu respondo. Transar na bunda, peca ou não peca? Peca. Peca? Peca. Mesmo casado? Mesmo casado. Ok. O Márcio Ribeiro, um comediante amigo nosso, faleceu esse ano, pouco antes de falecer, esteve no programa e ensinou o público do programa a fazer um brinquedinho. Eu vou mostrar o brinquedinho que ele ensinou a fazer e depois você me diz se quem usar o brinquedinho peca ou não pega. Vamos lá? Peca ou não peca? Nós vamos fazer uma experiência agora para pessoas grandinhas. Você pega uma lata de cerveja, você põe... Uma esponja. Uma esponja. Que legal. Isso aqui vai ficar assim. Com a boca melhor, né? Que é isso, tio Márcio? Qual é o nome? Vamos lá, o nosso amigo Márcio Ribeiro ensinou a fazer aquele brinquedinho. Pastor Cláudio, brincar com aquilo, peca ou não peca? Com certeza peca. Peca também. Peca. Mas não é um ser humano, é uma lata, mesmo assim? O problema é o seguinte, é a mente da pessoa. Hoje, por exemplo, essa sensualidade está bombardeando todo mundo. Então está tudo precoce demais. Hoje fica grávida uma adolescente por minuto no Brasil. Grande parte delas, né, são mães solteiras, até porque adolescentes, o garoto que engravidou não tem condições de manter. Então, olha para onde a sociedade está caminhando. Então, o que a gente busca é trazer um equilíbrio sexual. Hoje vai vender sapato para uma mulher pelada, perfume para uma mulher pelada. Você abre uma revista, uma mulher pelada. Você vai ler a Bíblia online, de repente aparece lá a foto de uma mulher pelada. Ainda escrito, clique aqui. Não é verdade? Não é? Eu imagino uma pessoa casada que sai na rua, outdoor, mulher pelada, não? Pega o ônibus, cartaz de mulher pelada, né? Tá no ponto de ônibus, cartaz de mulher, chega em casa, fala agora pra mulher e fala, amor, vou dar um rolê na rua de novo. Você me falou que tem homem fruta, mulher fruta, é homem banana e mulher abacaxi? Foi uma mensagem que eu fiz sobre homem banana, mulher abacaxi. O que seria isso? Foi uma passagem bíblica que eu peguei um homem banana, um homem que a mulher mandava nele, um homem tá igual o mico leão dourado, para ver só em cativeiro. É uma espécie de extinção, daqui um dia vamos chegar aí no museu alguém vai falar aquilo ali é um tiranossauro rex e logo depois vai ter um homem em pé porque está difícil de ver homem, não é? Então eu simplesmente fiz uma analogia dos homens bananas, que não tomam decisões, que não tomam atitude, que deixaram as coisas se inverterem, e mulheres difíceis de descascar, mulheres ruins. A Bíblia diz que tem ocasião que é melhor você morar no deserto do que com determinadas mulheres. Foi uma brincadeira, uma analogia que eu fiz, né, dessas duas frutas com comportamento feminino e masculino. O senhor disse no início da entrevista que acha que a mulher pensa assim porque foi Deus que fez e tal, e que é um acessório. Mas por que hoje o sábio é casar tendo uma certa estabilidade, não é? Certo. E isso às vezes acontece depois dos 20 e tantos anos. Mas então por que o jovem com 18 anos já tem a vontade louca de transar com a... e mas isso é vice-versa? fisiológico, né? Mas não foi Deus que fez também essa vontade da gente? Lógico, mas a vontade é sadia. O problema é o seguinte, é que economicamente, como você falou, o camarada não tem nem como se manter, certo? Uma mulher bonita custa caro. Uma mulher legal, você precisa. Se você vai casar, o relacionamento a 2 já é difícil. Imagine a 10. Você vai casar para morar na casa dos outros. Pensa, vai fazer sexo como? Sai do banheiro igual um bandido. Abre a porta, não pode ter nenhuma sonoplastia no ato sexual, senão vai acordar os outros. Então, Eu sei do que você está falando, pastor, porque eu cresci num quarto e sala em Santo André. Então, não é só questão de pecado, não. É uma questão de estrutura, realmente. Só que hoje é o que eu estou te dizendo. Hoje uma garota que era para estar brincando de boneca, está com a criança no colo. Isso não é um princípio bíblico apenas, não. Isso é uma questão moral. Uma questão, ele não tem condições, não tem. Estou vendo o livro na mão do pastor, eu falei que ia falar dele. Sexualidade, muito obrigado, sem censura. Sem censura mesmo? Porque eu estou vendo que tudo que eu quis perguntar, o pastor me deixou bem à vontade para perguntar da forma que eu quisesse para o pastor, e o pastor respondeu o que acontece é o seguinte, esse livro saiu há cerca de 1 ano e meio, 2, com o objetivo de trazer uma qualidade de vida sexual melhor para o cristão, certo? Mostrar um pouco para eles o que se pode fazer,
o que não pode, o que a Bíblia recomenda, porque algumas pessoas vão para púlpitos para falar de suas preferências sexuais e não para falar o que a Bíblia diz. Hoje tem muita gente decepcionada com o Evangelho, tem muita gente que acabou morrendo na fé. Por quê? Porque se decepcionou com líderes que estavam construindo um reino para si e não trabalhando para o reino de Deus. Então foi Deus que criou. Eu peguei alguns versículos, algumas coisas, algumas pessoas auxiliaram e fizemos esse trabalho que acabou ajudando muita gente. De tudo aquilo que eu falo, com todas as brincadeiras, Danilo, nunca eu encontrei ninguém que disse uma de suas palestras, uma de suas recomendações acabaram com o meu casamento. Tudo que eu ouço o meu casamento mudou, a minha história mudou, a minha vida sexual mudou. Então o objetivo é trazer benefício para o povo. Ora, pastor, tem uma pergunta de sexualidade sem censura aqui para fazer. O que seria o adultério? O adultério seria eu trair minha esposa com outra mulher. Mas se eu sou casado e eu e minha mulher diz, não, você pode, vamos nós dois no swing, os dois, eu dei o consentimento para minha mulher ir no swing comigo, me trair, e ela permitiu que eu traísse ela, e eu permiti que ela me traísse. Ainda assim é adultério isso? O que acontece é o seguinte, a Bíblia diz que a única nudez que eu posso ter acesso é da minha mulher, e não interessa se ela consente ou não, porque ela não tem autoridade máxima sobre mim. A maior autoridade sobre a minha vida é Deus e não minha esposa. Então eu acho que isso é uma coisa que deveria ser conversada previamente. Por isso que eu acho que a coisa mais importante no relacionamento, mais do que o sexo, é o diálogo. O Danilo ficar olhando, por exemplo, a minha revista, acho que não. Olha, não deixe os jovens da sua igreja ver isso, tá, pastor? Isso aqui é horrível, tá bom? Pastor, agora, você tem um conselho para lidar com TPM? Rapaz, TPM é um negócio complicado. Eu daria um versículo bíblico para TPM. Fugir da aparência do mal. A mulher está com TPM, deixa ela quietinha. Não é verdade. Vai embora, vai dormir, vai jogar tênis, futebol, vai fazer alguma coisa e deixa esse negócio passar, porque como é que vai fazer? Alguns homens acham que isso é besteira, mas alguns deveriam simular um dia uma menstruação. Então, só para entender, só a menstruação em si. Pegar um absorvente, colar em si, andar com aquilo de 5 a 7 dias colado. Tá certo. Talvez ele ia entender um pouco, né? Que isso se dá, e ainda se dá o luxo de não poder usar um OB.